Fala pessoal, tudo bem? Último episódio do mês, aliás, último episódio do ano. Foi uma trajetória longa, com vários episódios, mas ao mesmo tempo não falamos quase nada. Então hoje a gente está aqui, como todo último episódio do mês, para contar os casos práticos do nosso escritório, para dar exemplos, vivências e vocês também verem um pouco a aplicação do direito imobiliário na prática, né? Tô aqui com a Manu, tudo bem, Manu? Tudo bem. Sim, nossa, como passou rápido, né? Demais. Mas eu vejo também como foi um ano de muitas conquistas, assim, né? A gente começa a ficar meio reflexivo no final do ano. Sim. Foi muito bom esse projeto que a gente criou, tem dado certo, né? A gente vê frutificando, Sim. a gente vê melhorando também ao longo dos episódios. Claro. A sintonia que a gente vai criando também, isso é bem legal. E foi um desafio, né? Acho que assim, a gente também é tão atarefado com nossos escritórios, com o nosso trabalho. Então, estar aqui disponibilizando, às vezes, uma tarde inteira, uma manhã inteira, né? Para poder gravar os episódios, é um desafio e um compromisso. Exato. Né? Então, a gente falou assim, não, a gente não quer começar algo que a gente não vá para frente, que não vai concluir. E eu vejo assim, a gente chegou no final do ano com esse projeto, ele tem se consolidado cada vez mais, a gente está trazendo convidado. Então, bem legal, tô muito feliz. Exato. Tanto é que a gente foi com a cara e com a coragem, né? A gente marcou, eu lembro das primeiras reuniões, a gente conversou, vamos começar e nem marcamos, tipo, vamos fazer um período de teste, fazer 3 episódios. A gente falou, vamos já com os episódios, inclusive agora recesso, a gente tá aqui, final do ano, não vamos parar. Direito imobiliário sempre muito conteúdo, então a gente vê que a gente não falou nem um terço, assim, do que a gente tem, né? E, ao mesmo tempo, muito crescimento mesmo. Muito crescimento de a gente propagar o conhecimento, muitas pessoas que nos procuram para falar sobre um tema que a gente tratou, que está acompanhando os episódios. Tem estudantes de direito também que me procuram, falam, nossa, que legal, não sabia que funcionava dessa forma. E um crescimento para a gente também, né? Porque muitas vezes a gente aprende, a gente aplica na prática, mas a gente não para refletir sobre aqueles assuntos. Então, quando a gente vem aqui no podcast, eu sinto que eu paro para refletir sobre aquele assunto e eu sempre saio com novas ideias para os meus clientes, coisas que eu preciso colocar em prática, alguma coisinha que às vezes estava meio desfalcada e a gente falou aqui e eu falo, preciso dar mais relevância para isso. Então, é um crescimento profissional, pessoal, para mim, assim, eu acho que para você também, sobre a gente tá explanando, trazendo os nossos conhecimentos, propagando com as pessoas, compartilhando, então sempre muito gratificante, né? Sim, com certeza. E falar sobre o nosso trabalho, né, aquilo que a gente faz, além de trazer essa gratidão mesmo, né, por tudo aquilo que a gente tem construído, mas também fortalece e edifica a nossa profissão, né, a gente como profissional, assim, porque daí a gente sempre está pesquisando, a gente sempre está indo atrás de mais conhecimento, trazer para o pessoal novidades sobre o mercado imobiliário e tal, então isso tudo só tem a agregar. Né? É um projeto que vem realmente muito agregar aquilo que a gente já trabalha, aquilo que a gente já vive, que é o direito imobiliário. Exato. Né? Então, também trocar aqui as ideias, né? Nós dois, porque imobiliário não é uma área que as pessoas, né, têm um contato tão direto assim, não tem na faculdade, existem poucos profissionais que atuam aqui na nossa região, então, lidar com 2 profissionais aqui que vivem o direito imobiliário é muito conhecimento. Sim, cada um com a sua área também, né? Sim, então a gente traz e agrega e discutimos aqui, isso é muito legal mesmo. Exatamente. E agora chegando no final do ano, a gente já para ver os nossos trabalhos, né? Tudo que a gente fez e os casos mais polêmicos, que a gente trouxe alguns aqui. E hoje você já me adiantou que você tem um aí que tem uma complicaçãozinha, umas coisas meio dúbias. Conta um pouco mais pra gente. Esse caso foi bem interessante, chegou pra mim, a cliente veio até, né, por rede social, assim, e aí ela falou que me conhecia de uma época, né, que ela falou assim, 4 anos atrás eu já ouvi falar sobre você. Aí eu fiquei, nossa, que legal, né? Daí ela falou assim, eu já te sigo no LinkedIn e tal, te mandei amizade lá, conexão. Eu falei, nossa, meu Deus, o meu LinkedIn, eu preciso atualizar mais ele. Nessa hora que a gente fala, ops, já não entra aos 4 anos, exatamente, né? Foi quando eu criei. Aí a gente foi desenvolvendo uma conexão e ela veio, assim, muito certa de que ela queria uma usucapião. Muito certa.
Como eu já falei aqui outras vezes, eu trabalho especificamente com regularização imobiliária, né? E a regularização imobiliária nem sempre é a uso capião, né? Muitas das vezes a gente tem outras demandas, outras formas de regularizar. E quando ela me trouxe a documentação, eu falei, legal. Né, vou analisar, me manda o contrato que você tem. Daí ela falou assim, eu adquiri, né, de um parente meu e tal. Falei, me manda o contrato que você tem. Ela me mandou um contrato bem sucinto, assim, né, bem simples. Dava pra ver que foi feito ali por uma pessoa leiga mesmo, não foi um profissional, nem um corretor, não foi feito. Não tinha cláusulas, era um contrato de uma página. Meu Deus. Aí, quando você olha... Foi pagamento à vista, pelo menos? Porque pagamento parcelado em uma página... Foi pagamento à vista. Aí eu falei, meu Deus do céu. Mas enfim, vamos lá, De quando né? era o negócio? De 2009. Tá. Então, assim, né, faz um tempo, mas... Pro mercado imobiliário é recente, né? Porque as pessoas permanecem anos com imóvel. Sim, exatamente. E aí... eu falei assim, vou puxar a matrícula desse imóvel, né? Não tinha nem a matrícula mencionada ali no contrato. E aí eu falei assim, eu vou puxar pela lote quadra, né? Porque você consegue puxar ali a matrícula pela localização do imóvel. Aí puxei pelo lote quadra, vi que já existia uma matrícula. Porque assim, é um loteamento bem antigo em Jacareí. Então, em alguns casos, não foi aberta a matrícula ainda estão em transcrição. Então, eu já cheguei a fazer uso capião de imóveis lá naquele bairro e estava ainda em transcrição, nunca passou a primeira escritura. Mas aí já tinha matrícula. Eu falei, interessante. Então, já teve uma história esse imóvel. E aí, a pessoa que vendeu para o sogro dela, né, para esse parente dela, vendeu o imóvel para eles em 2009. E essa pessoa, ela participou da matrícula em um momento. E aí, vendo o nome, até o nome dele tava assim, faltando uma letrinha em um dos sobrenomes, eu até achei que nem fosse a mesma pessoa. Falei, nossa, nome parecido. Mas aí, depois, olhando, eu falei, não, o cônjuge é o mesmo e tal. Aí, conferi os documentos, eram os mesmos documentos. E essa pessoa que vendeu pra esse parente dela, ele esteve na matrícula em 1991. Então, assim, ele participou da história do imóvel, vendeu para uma pessoa em 1992. Nossa. Esse imóvel, depois, né, que ele vendeu para essa pessoa, voltou para a loteadora depois, a título de permuta. E eu sei que essa empresa é ativa. Então, eu falei para ela, olha, a gente vai atrás da empresa ativa porque... pode ter a possibilidade de ter uma escritura pública direta, já que a loteadora ainda está ativa, né? E aí foi onde a gente surgiu com o estudo preliminar de regularização. Aí a gente falou assim, olha, já que você veio até mim com uma estratégia para tentar fazer a uso capião, eu estou vendo aqui a possibilidade da gente fazer a escritura direta. Mas o que aconteceu? Qual que é o embaraço desse caso? A pessoa que vendeu para ela, né, para esse familiar dela, ele participou em um momento da matrícula e vendeu para uma pessoa e mediante escritura pública, e essa escritura foi registrada. Tá. Ou Levantou seja, o suspeito se ele não tinha vendido duas vezes, uma por escritura e outra por contrato particular. Exatamente, porque isso é muito comum de acontecer. Então, se a pessoa ela vende o imóvel por contrato particular, paga todas as parcelas, mas existem uma outra pessoa que compra através de escritura pública e registra, automaticamente essa pessoa ela tem preferência em cima da que comprou por contrato particular, claro, mesmo que ela tenha vindo depois, né? Então, acendeu um alerta aí. Aí eu falei, opa, pera, alguma coisa. E ela não sabia que isso tinha acontecido. Porque só um parênteses aqui, eu já vi casos acontecer, e aí a importância de sempre buscar uma matrícula atualizada, né? Quando você vai comprar um imóvel. Exatamente. Porque eu já vi alguns charlatões que já vendeu por escritura pública, mas ele pega aquela matrícula velha de quando estava no nome dele ainda e vai e mostra para uma nova pessoa e fala, olha, tá aqui, o imóvel tá no meu nome, olha a matrícula. E faz o contratinho particular, porque daí não vai passar pelas verificações do cartório. Exato. Reconhece firma, porque o cartório não vai verificar a situação ao reconhecer firma, ele só tá autenticando a assinatura.
E aí acaba que esse charlatão consegue fazer esse negócio se a pessoa não for buscar matrícula e não saber que ele já vendeu para outra pessoa, né? Exatamente. E aí a documentação imobiliária, quando a gente fala na hora de comprar um imóvel, é extremamente essencial. E a gente sempre fala da documentação atualizada, né? Porque a certidão de matrícula ela tem validade de 30 dias só. Sim. É um prazo curto, né? E às vezes, que nem, né, mesmo que a pessoa não tenha vendido, mas nesse meio tempo aconteceu uma indisponibilidade na matrícula, aí você compra achando que o imóvel tá livre de ônus, aí quando vai ver não consegue registrar, porque se baseia numa matrícula antiga. Já vi casos também em que a pessoa, né, tá ali negociando, aí manda metade só da matrícula. Manda 3 páginas. Entendi. Aí você vê que não tá o carimbo final do cartório, né? Exato. Aí você vê lá que tá faltando página. Aí você fica, não, pera. Pede para mandar completa, tá faltando página. Às vezes é uma matrícula, né, de área rural, por exemplo, que é uma matrícula extensa, às vezes tem 15, 30 páginas, e aí a pessoa manda as 5 primeiras e acha que tá tudo certo. Então é importante, né, essa cliente, por exemplo, a gente tá ali estudando, né, fazendo o estudo preliminar, identificando as possibilidades de regularização. Eles têm o prazo para uso capião, sim, mas se a gente conseguir fazer uma escritura direta, vai ser bem melhor, mais rápido e também mais eficaz, Claro. né? E aí eles já vão ter a segurança ali de imediato. Mas são questões que a pessoa... agora eles estão com uma pulga atrás da orelha gigantesca, né? Com uma preocupação, sendo que lá atrás isso poderia talvez ter sido evitado, né? Se constasse de fato uma matrícula, visse que a pessoa já não era mais o proprietário do imóvel, enfim. Então, são casos assim que a gente traz de regularização, que é importante a gente mencionar o papel do advogado, o papel fundamental ali da auditoria imobiliária mesmo. Até porque gera um receio, porque a gente sabe que tem muita gente de má fé no mercado, né? Então, assim, se essa pessoa que consta na matrícula hoje é loteadora, às vezes quer se aproveitar, quer retirar uma grana agora para ajudar a resolver a situação, ou quer reivindicar a propriedade porque está na matrícula, então gera uma situação de grande impasse mesmo. Mas eu acho que a sua cliente já tem um tempo de posse suficiente, né, grande, com testemunhas e tudo mais, então ela pode ficar tranquila que ninguém vai conseguir retirar a propriedade dela assim tão facilmente. Sim. Mas foi assim um caso que deixa grande preocupação para ela mesma, acredito, a documentação e tal. Então, de novo, né? Falta de análise ali na hora de assinar um contrato, o contratinho particular não é suficiente, é uma aquisição de um patrimônio, às vezes a realização de um sonho, às vezes economizou uma vida inteira para comprar aquela propriedade, para depois aceitar um contrato de uma página e acabar no futuro, anos depois, talvez ela nem imaginasse mais isso, né? Então, realmente tem grandes implicações e a pessoa tem que tomar muita cautela. Foi uma surpresa para ela gigante, assim, que eu comecei a falar na reunião, aí ela ficou, tipo, assim, claramente desolada. Ela falou, meu Deus. Aí ela falou assim, meu marido não tá participando, eu posso gravar? Você repete tudo que você falou de novo, porque eu não vou nem conseguir explicar pra ele. Eu falei, não, repito, pode gravar. Exato. E aí ela foi e gravou pra poder passar pra ele. Porque, assim, eles não imaginavam que estariam, né? Ou aí ela até falou assim, falaram pra mim que tava simples de regularizar. E, na verdade... tem aqui uma peculiaridade que é fundamental, que é o risco, né? O risco da regularização. Eu acho que você teve uma boa estratégia de acionar a loteadora que está na matrícula, porque de qualquer forma, se entrar no uso capião, ela vai ser citada. Então, por que já não tentar resolver essa situação, né? De forma ágil ali, já talvez até uma escritura já resolva, porque a propriedade dela está comprovada, não tem que se questionar. Mas um uso capião realmente vai ter todas as burocracias que o processo reivindica e aí pode levar muito mais tempo. Sim, então. E aí eu sempre falo, né? O melhor é a gente tentar convencionar no extrajudicial mesmo, né? Então, se a gente puder resolver sem a atuação do Poder Judiciário, se a gente tem mecanismos para isso, né? Porque a maioria das loteadoras, geralmente, ao longo do tempo, elas, né, se tornam inexistentes, né? A gente não consegue localizar ninguém, não tem ninguém para assinar a escritura. Mas nesse caso é uma empresa ativa. Então, por que não, né? Por que não tentar? Né? Se a gente não conseguir, a gente vai tentar aprovar de outras formas. Mas se a gente tem a possibilidade de tentar uma escritura pública, vamos tentar. Né? Então, são estratégias que a gente tem que ter na hora ali de viabilizar a regularização. Eu tive um caso semelhante, inclusive recente, e aí eu tava
na parte da pessoa que consta na matrícula. Mas o que aconteceu lá foi o seguinte, esse casal, eles compraram lá em 1980 um terreno em Itu. E aí depois, quando eles se divorciaram em 92, também coincidentemente o mesmo ano, o imóvel ficou para ela. Mas naquele ano talvez nem tivesse a documentação, nem tivesse tanta essa questão do cartório, fosse tão incidente. Então eu entendo essas pessoas que fizeram nesses anos passados, né? Porque a gente sabe que a questão registral é mais recente, de 2000 para cá. Sim. Mas enfim, aí ficou para ela no divórcio, ela nunca levou o divórcio para registrar. Então continuou constando o nome dos dois na matrícula. E aí depois ela divorciada, ela fala, eu tive contato com ela agora porque ele é o meu cliente. E aí ela falou pra mim que na época ela ficou muito insegura, recém-divorciada, não sabia o que fazer com as propriedades e tudo mais. E aí teve um primo dela que pegou e falou, olha, encontrei alguém que quer comprar aquele seu terreno de Itu. E aí e aí ela falou, pode vender. E vendeu, segundo ela, para um alemão e nunca foi feito contrato. Ela falou que ela assinou um papel, mas ela nem sabe o que é. E foi passado para frente. Assinou um papel, nem sabe o que é, né? Dá até medo. Ela falou, olha, não sei, acho que era um recibo. E aí eu falei, mas você recebeu? Ela, nem sei se eu recebi na época, tava, tipo assim, já há muito tempo, né? Uma senhorinha também. E aí o que aconteceu? Esse meu cliente, ele tem algumas dívidas judiciais e aí, por fim, penhorou esse imóvel porque ainda estava no nome dele. E aí, quando penhorou, os compradores, porque inclusive era uma área grande, foi feito um loteamentinho lá, um dos compradores falou, estava para algum processo ali precisando da matrícula do imóvel, viu a penhora. Ah, não, salvo engano. Ele recebeu o oficial de justiça, foi lá para entregar a intimação no local. Entendi. E aí foi onde ele se desesperou. Ele falou: meu Deus, eu tô aqui no imóvel, agora tá tendo uma intimação. E aí ele achou o contato desse meu cliente, do filho do meu cliente, e aí passaram para eu conversar com ele. Ele falou: olha, eu comprei esse imóvel aqui de um senhor que loteou. Mas eu já sabia que ele já tinha comprado de um outro, então eu quero ver para vocês passarem a escritura para a gente agora. Porque já que os proprietários estão na matrícula, estão vivos, basta eles passarem a escritura para a gente. E aí eu tive que dar um passo atrás. Eu falei, olha, eu não consigo autorizar o meu cliente a passar a escritura, não recomendo, né? Não mando em nada, eu recomendo. Mas eu não recomendo porque a gente não sabe o histórico, ele nem tinha os contratos passados, então assim, e se era uma invasão, e se nunca foi uma transmissão, como que eu vou fazer uma escritura direto do meu cliente hoje para ele, sendo que o meu cliente no divórcio tinha deixado para ela? Então, tipo, a gente ia estar passando por cima do divórcio para passar uma escritura, né? E então tinha uma série de implicações ali, eu não tinha segurança nenhuma jurídica, porque não tinha nenhum desses contratos passados. Então eu sei que essas pessoas estão na posse, eu reconheço, e inclusive eu conversei com o meu cliente, eu falei assim, olha, já que você reconhece, eles estão lá na posse, eles pagam o IPTU, tudo certinho, se eles entrarem com a uso capião, a gente se adianta, a gente vai, se manifesta, fala que não tem oposição, né? Não tem concordância, mas não tem oposição. E libera para eles resolverem logo esse processo de uso capião. E aí até a pessoa que está lá hoje ficou meio insatisfeita, daí ele reuniu os outros moradores lá do loteamento, e aí contrataram uma advogada, a advogada veio falar, falei, não tem nem como, porque a gente não tem nenhuma segurança jurídica, inclusive meu cliente Sim. tem essa dívida hoje, que se a gente aceitar transmitir a escritura, depois pode ser anulada, porque vai ficar como se a propriedade já fosse dele ainda. E a gente já defendeu em juízo falando que a propriedade não é dele desde 1992. Então, assim, infelizmente a gente não conseguiu ajudar eles passando a escritura, embora eles estejam na posse há muito tempo, mas a gente vai facilitar o caminho. Mas é justamente disso, foi passando de um contrato para o outro, ele tinha um contrato lá, que o que ele mostrou para mim era o contrato do anterior passando para ele, mas que não tinha nenhum histórico de quem tinha vendido, não mencionava nem a matrícula do imóvel, então assim, eu não podia nem validar aquele contrato se era verdadeiro ou não. Entendi. Então é uma situação muito comum, assim, a gente vê rotineiramente. Comum. E essa questão de passar a escritura direto também tem, né, é como se a pessoa estivesse recebendo o valor ali, né, daquela venda. Então, isso configura, né, uma obrigação para a pessoa que está vendendo, né? E se ela não faz parte da transação ali, ela está assumindo um ônus para ela, né? Principalmente em questões de Receita Federal, né? Imposto de renda e tudo mais. Então, a gente tem que sempre analisar também aquilo que é viável para o nosso cliente. Exato. Né? E uma vez, você até comentou aí sobre a gente manifesta na uso capião, né? Pela não oposição, enfim. Eu tenho um processo de uso capião lá em Caraguá,
E aí, um dos confrontantes, o advogado me ligou. Uhum. É um condomínio que confronta, né, com o meu cliente. E aí, ele me ligou e falou assim, olha, eu vi aqui, você entrou com um processo de uso capião. Só que assim, pra gente poder manifestar no processo que a gente não se opõe, eu quero 10 mil reais. aí eu fiquei assim, o quê? Aí eu falei, doutor, isso é ilegal, tá? Daí ele, então eu vou manifestar no processo que eu não conheço seu cliente. E desligou na minha cara a ligação. Aí eu falei, gente, que absurdo, né? Porque assim, se é um advogado que não tem muito conhecimento, fica, meu Deus, ele vai manifestar no processo que não conhece meu cliente, e agora? Mas assim, não é esse o objetivo. Não. O objetivo de intimar o confrontante é exatamente para você falar assim, olha, ele está invadindo minha área, Sim. ou não. Que tem alguma objeção, né? Olha, não tá certo isso, não concordo. E não simplesmente não conheço. Exatamente. E é claro que ele não conhece. É um condomínio e o imóvel do meu cliente é um imóvel de temporada. Então, assim, de fato, ele exerce a posse, ele comprou, ele exerce a posse de forma indireta, muitas das vezes, porque ele aluga também, mas ele exerce a posse. Sim. E já faz muito tempo. E a gente tem toda a comprovação de posse, tem soma de posse, enfim. E aí ele foi e manifestou no processo, e aí depois, aí o juiz veio e, né, me intimou para manifestar novamente. Aí eu falei, olha, ok, ele não conhece, mas claramente é um imóvel de temporada, ele administra um condomínio, então assim, não vai conhecer de fato o meu cliente mesmo, e é um imóvel de fundo também, então, né? Sim. Mas o objeto aqui não é se ele conhece ou não, é se ele tem uma oposição quanto à questão da área. Exato. Não tem oposição quanto à questão da área, superada isso, pode seguir. E o juiz seguiu. Exato. Então, assim, Simples. olha só, gente, que Ele absurdo, não é um né? proprietário, eu não tô pedindo pra você transferir escritura, eu não tô pedindo pra você me passar a propriedade, eu só tô pedindo pra você se manifestar se você tem alguma E se objeção. ele não se manifestasse também, O o silêncio silêncio presume. entende, né? Pela Exato. concordância. E aí ele veio querendo cobrar 10 mil reais de um cliente meu. Eu falei, não vai, não é esse. Meu cliente tem até justiça gratuita, então assim... Gente, que absurdo, né? Exato. Mas enfim, as coisas vão acontecendo mesmo, né? E se você não está preparado para lidar com esses desafios, com essas negociações que acontecem, porque tem muito picareta no mercado, né? Então a gente tem que saber aquilo que é devido e o que não é, e claramente, né, defender os interesses do nosso cliente. Sim. Né? Se fosse um advogado despreparado, provavelmente ele, né, ficaria ali apreensivo e tal, e poderia até que cedesse a essa negociação. Melhor pagar, né? Melhor pagar pra gente não perder. Isso não vai adiantar em Mas nada o processo, assim. Não vai, vamos ganhar tempo, nada. Exatamente. E aí eu falei, doutor, isso é legal, né? O senhor tá, né, exigindo... Uma conduta antiética, e inclusive. aí, exatamente. E aí ele desligou da minha cara, assim. Mas, não, a gente não vai Às vezes nem era o ceder a isso. advogado, às vezes era o próprio terrenista lá se passando por um advogado pra tentar intimidar. Pode ser. Mas, gente, é uns absurdos que a gente vê assim. Então, a gente precisa estar preparado para todo tipo de situação, né, no mercado imobiliário. Porque a gente lida com pessoas também. Sim. Tem pessoas que estão ali dispostas a fazer negócio, mas tem outras que vêm só para atrapalhar mesmo. Sempre o judiciário gera uma insegurança maior, então uma questão ter que ir pro judiciário, uso capião, tudo mais, gera uma insegurança, mas se você tiver com tudo respaldado ali, a chance de dar errado é mínima, né? Exatamente. Então, assim, realmente tem que ter um advogado com uma segurança para negociar, ir para cima e resolver a situação. Mas eu acho que a sua situação tá mais fácil de resolver porque você já tem toda a documentação, né? Diferente da minha, que os contratos se perderam ao longo do tempo. Essa minha cliente nem sabe se ela assinou o contrato. Então, ela pode ter gerado esse ciclo de irregularidades. Mas a sua situação tá muito mais completa, mais redonda. Então, realmente, se você conseguir resolver com a sua cliente e a loteadora, vai ser muito mais simples, né? Se Deus quiser, vai dar certo. Mas é isso, gente. Mais um episódio aqui, o último do ano. A gente agradece a participação, a vocês que participam e completam, compartilham os vídeos, comentam, enviam pra gente sugestões. A gente espera que 2025 estejam aqui de novo com a gente, né? Sim, com certeza. E que venham muitos outros episódios aí pelo próximo ano, né, Manu? Sim, muitos episódios, muitos assuntos também. Então, se vocês tiverem sugestões de tema, pode deixar pra gente aqui nos comentários. E 2025 já tá aí. E a gente vai continuar aqui com a entrega de conteúdo, porque esse é o nosso objetivo, né? Com certeza. Trazer a informação do direito imobiliário pra vocês.
Mas é isso, pessoal. Um bom Réveillon, boas festas e até o próximo ano.